Olá, meu nome é Taine. Eu estou aqui apresentando para vocês um mini curso de Introdução ao HTML5. E o que vem a ser o HTML5? Ele é uma linguagem de estruturação e apresentação de conteúdos para o web, assim como o HTML4, o XHTML, mas muitas pessoas acham que ele é uma linguagem completamente diferente por ter um certo público, uma certa mídia atual. Mas ele não é uma nova invenção. Ele, na verdade, é só uma coleção das características que foram separadas para melhor uso das suas ferramentas. O HTML5 ele vai interagir com o JavaScript através do DOM. O que é o DOM? Esse DOM é uma multiplataforma que representa como as marcações são organizadas. Ou seja, todas as marcações, no caso, a marcação Canvas, por exemplo, o DOM vai informar o browser como ela deve ser lida. Esses exemplos aqui são alguns dos novos elementos que trouxeram para o HTML5. Vamos ver um pouquinho da migração para o HTML5. É simples como mudar o doctype do documento, mas só mudar ele não é o suficiente. Apesar de que tivemos uma grande mudança nesse doctype, porque antigamente era algo gigantesco só para começar o documento, e agora ficou completamente simplificado. No caso, como a gente pode ver aqui, nas versões antigas tinham vários tipos de doctypes. Agora a gente só precisa usar um doctype, que é o doctype HTML. Vamos ver um exemplozinho aqui. Esse é o doctype do HTML anterior ao que a gente tem, no caso aqui o XHTML. A gente pode ver que ele é gigantesco, enquanto o nosso novo HTML5 ele traz só apenas o doctype indicando que o documento que vai ser apresentado para o navegador é um documento HTML. Ao contrário dos antigos HTMLs que eram feitos somente por tags, no caso as divs, por exemplo, onde a gente, para definir um documento, o que a gente fazia? Vamos abrir um exemplo aqui. As tags que eu quero dizer, acredito que as pessoas já saibam, né? No caso, tínhamos as divs que faziam as marcações exatamente do que era, do que se tratava aquela tag. Por exemplo, a div que chamava uma imagem, a div que chamava coisas do tipo. Como eu disse anteriormente, migrar para HTML5 não vai ser só mudar o doctype do documento. Ele só vai permitir fazer isso, só vai permitir que os novos elementos que trouxeram para HTML5 sejam validados. Desses novos elementos, eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente verificar, como o article. Ele substitui a div. No caso, antes tínhamos uma div específica para verificar o conteúdo de cada seção do documento. Para textos
essas coisas. Agora temos o article, o que facilita bastante. Ao invés de ficar chamando várias divs, você faz o article e temos o elemento header, que no caso não diferencia tanto do antigo HTML, né? Que antes era especificávamos uma div, especificávamos que ela seria o cabeçalho da página e colocávamos os seus atributos. Temos o elemento seção, que no caso ele vai especificar quais os tipos de documento e tal. Que ele é o contexto, vai definir no caso o contexto, como podemos ver aqui, o contexto do post. Temos o footer, que não é nenhuma novidade, que é nada mais é que o rodapé, que anteriormente também era chamado pelas divs. Temos os navs para seções de navegação, como por exemplo um menu localizado ao lado direito da página, onde você provavelmente teria outros links que chamariam outras páginas do próprio site ou outras páginas de outros sites. Uma das grandes mudanças no HTML5 foram os elementos de áudio e os elementos de vídeo. Esse eu vou exemplificar aqui para vocês, para mostrar uma enorme diferença também quanto à programação desses vídeos. A maneira que a gente chama o vídeo simplificou muito. Antigamente, o que a gente tinha que fazer? Colocar nosso comando aqui e chamar o vídeo que seria colocado. Certo, aqui vamos colocar um exemplo aqui. E depois de fazer esse vídeo, especificávamos o tamanho. Vamos colocar aqui 720 por não sei, 340. Tínhamos que, obviamente, fechar a tag. Vamos salvar. Eu vou salvar junto com outro teste, porque é onde está o nosso videozinho pro... Deixa eu abrir aqui pra gente dar uma olhada. Aqui, como vocês podem ver, funcionou nossa chamada de vídeo aqui. Porém, você pode ver que o tamanho que eu especifiquei não foi ajustado, apesar de já ter vindo com os controles de player, de volume, controle de volume, enfim. No HTML5, eu já deixei um exemplo aqui pra gente verificar. Aqui eu chamei o vídeo, eu já não preciso necessariamente indicar o elemento image, o vídeo, o tamanho dele, e fecha a tag e já tá certo. Vocês podem ver que ele veio totalmente ajustado no tamanho que eu coloquei, que eu especifiquei no documento de HTML, porém, ele não
permite que os controles de player, de volume, já sejam agregados com esse documento. É aí que entra o nosso elemento controls, que no caso, controls recebe os controles. Vamos dar uma atualizada aqui e você já pode ver que a gente tem os controles que já eram especificados no outro. Isso ajuda caso você queira colocar somente indicar o vídeo ou algo assim, para não precisar manter sempre os controles na imagem, no documento no caso, né? Outra coisa que também foi uma grande mudança é o elemento Canvas, porque até o momento a gente só tinha a possibilidade de trabalhar com cores sólidas. Caso a gente quisesse fazer algum degradê no fundo do site ou alguma coisa assim, teríamos que trabalhar com imagens. O elemento Canvas já nos possibilita fazer esse degradê, esse efeito na própria linguagem do documento. Tem muitos outros elementos, como formulários, outros elementos de mídia, outros elementos de marcações, mas por hora vamos explicar só esse. Infelizmente, o HTML5 ainda não é 100% aceito em todos os browsers. Por quê? Apesar de ser uma linguagem que vem sendo desenvolvida desde 2009, ele não tem todo o suporte. Alguns navegadores, como o nosso Google Chrome, que é o caso que eu estou usando aqui, ele até tem um suporte bom. Para verificar o suporte, dependendo de como você quer desenvolver, temos um site que é o html5teste.com, que vai indicar para você qual é o nível de suporte para o site que você está desenvolvendo. No caso do Google Chrome, temos 503 de aceitação em até 555 pontos. É uma boa aceitação, porém alguns detalhes que talvez você até não use tanto, mas possa vir a falhar, seria preciso verificar. Como aqui, por exemplo, tem um suporte para imagem que não funciona, teria que ser visto isso aí. Já no Internet Explorer, vamos entrar aqui para dar uma olhadinha, ele é um pouco pior essa aceitação, que ele até mesmo não tem aceitação para MP4. Então isso seria um grande problema caso você estivesse desenvolvendo alguma coisa que tivesse muitos vídeos nesse formato. Olha, a diferença do Internet Explorer para o Google Chrome. Isso, claro, se você quiser desenvolver para atender uma grande demanda de público, teria que ser visto. Existe um elemento que é o Modernize. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui para mostrar para vocês. Que ele permite o navegador procurar como conseguir ler aquele arquivo, que é um framework para fazer essa verificação. Eu acho que a gente não vai conseguir ver aqui, mas bom, é isso. Caso você queira desenvolver em HTML5 ou algum site, algum documento, é preciso verificar todas essas
todos esses suportes, essas coisas que nem todos serão, digamos, viáveis para ser usados. Bom, é isso, gente. A gente fica por aqui. Obrigada.